E aí, galerinha, beleza? Stay home, fiquem em casa. Vamos lá, vamos começar agora sobre um assunto massa demais, cara. Esqueci de colocar meu nome aqui, mas professor Alex Almeida, vamos embora. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Revolução do Porto, um dos motivos de... Vamos começando, vocês vão entender esse contexto. Revolução do Porto, Dom João VI volta para Portugal, esqueci de colocar aqui. Dia do Fico, eu fico. Regência de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Independência. Beleza? Bom, para a gente começar esse assunto, vocês têm que entender o que foi a Revolta do Porto. A Revolta do Povo foi uma manifestação do povo pedindo para o rei voltar, o imperador voltar. Pedindo para que Dom João VI voltasse a Portugal, desejando, Dom João, volte para Portugal. Nós estamos precisando da sua ajuda. Você está aí longe, volta para cá. Aí ele falou, vamos pensar melhor. Ele não queria voltar. Mas a revolta do Porto começou quando... Isso é sério. A revolta do Porto, ela vai se fundamentando por causa das coisas que o imperador fez quando chegou ao Brasil, o rei Dom João VI, que era príncipe na época. A primeira coisa que revoltou os portugueses foi o Tratado de Abertura dos Portos, as Nações Amigas, né? Lembra que as Nações Amigas do Brasil nessa época era somente a Inglaterra. Então o Brasil agora, nesse momento, não precisava mais fazer comércio apenas com Portugal. Como em todas as colônias. As colônias só podiam fazer comércios com os seus colonizadores. Então, o Tratado de Abertura já fez o Brasil sair dessa característica de colônia. Fazer o Brasil agora fazer comércio também com a Inglaterra. Isso já deixou o Portugal com, né, o povo que ficou em Portugal, que Dom João veio para o Brasil, já ficou um pouco receoso. Então, em 1815, o Brasil não era mais Brasil. Olha que coisa curiosa falar. Era agora Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil agora fazia parte desse Reino Unido. Tipo a Inglaterra, que é um Reino Unido ali, né? Que é Inglaterra, Irlanda e outro país, que eu não lembro o nome agora. Escócia, eu acho. Bom, o Brasil agora fazia parte desses três países, né? Eram três países agora. Reino Unido e Portugal, Brasil e Algarves. Isso foi deixando mais o sentimento de raiva do povo com o rei. Foi uma aclamação para o rei voltar. Volta, senão nós vamos destituí-lo. Vamos fazer o possível para tirar você do poder, porque você está dando mais atenção para a colônia do que para o próprio Portugal. Portugal, sua terra natal. Lembrando que Napoleão não estava mais no poder em 1815, já tinha saído, voltado, depois exilado novamente. Então, Portugal já estava livre, Napoleão, por causa do Congresso de Viena, que vocês sabem, que a França devolveu os territórios, vocês sabem disso já. Bom, então, a insatisfação de Portugal foi grande. Queria que a colônia pagasse o que devia pagar, queria que voltasse a ser colônia mesmo. Não Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, jamais. Que a colônia voltasse a ser colônia, que agora voltasse a fazer pedidos a Portugal, que voltasse a fazer comércio com Portugal, nunca com a Inglaterra novamente. Volta sim a ser colônia e acabou. E aí teve uma revolta no porto, queimaram as coisas, os barris, os navios, e aí um pedido de aclamação, volta Dom João, volta para cá, senão nós não vamos mais querê-lo. E aí Dom João, muito triste, volta para Portugal. Ele foi triste para Portugal, pessoal. A mulher dele não. A mulher dele foi feliz, estava desejando voltar para Portugal. Por que ela desejava? Porque ela dizia que a corte brasileira não era uma corte decente. E a corte portuguesa, a realeza, maravilhosa. E teve algumas revoltas também no Brasil, né? Volta de Pernambuco, querendo independência. Bom, mas Dom João VI, sabendo que se fosse embora, fosse toda a corte portuguesa embora, o Brasil viraria independente. Então, ele diz, eu vou, mas não vou levar todo mundo. Era inteligente demais.
cara enganou Napoleão. Foi o único homem do mundo a enganar Napoleão. Napoleão mesmo escreve isso na sua biografia. Bom, João VI vai, mas deixa o seu filho, Dom Pedro, Pedrinho, amigão meu. Aí Pedrinho começou a mudar as coisas. Pedrinho não era muito perto. Pedrinho achou, não, tá bom, eu fico com você, eu fico por você, pai, mas vamos mudar as coisas. Quando ele assume a regência do Brasil, ele já muda uma coisa. Ele diz, não, a educação vai mudar. Vamos ter uma Constituição. Vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Já começou a impor as coisas, né? Então, revoltado, Portugal falou, não, você volta para o Brasil. Você volta, tem isso não. Todas as mercadorias passavam pela mão de Pedro I. E aí, então, Portugal lá e cá, volta, não volta. E o povo fica Dom Pedro, e essa confusão toda rolando. Aí Dom Pedro fala uma famosa frase, que é mais ou menos assim, ó. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. Ó, que bonito. Digam ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Ó, que maravilha essa foto. Dia do Fico. Dom Pedro I, ele aqui, ó. O bicho era brabo. Então, é para o bem do povo, eu fico. Ele ficou. É mais, viu? Aí, ó, que eu falei. A regência de Dom Pedro já começou maluca. Antes do dia do Fico, ele já começou maluco. Já demitiu todos os portugueses, deixando apenas os brasileiros na corte. Ó, cumpra-se. Tudo que passava tinha que passar na mão do rei, do príncipe regente. Já meteu uma assembleia, a insatisfação era gigantesca, todo mundo queria botar Dom Pedro I para fora. E Dom Pedro I, não vou sair. Que não era Dom Pedro I ainda, era só Dom Pedro. Ele era um príncipe regente. Ele falou que não ia sair, acabou. E a insatisfação de Portugal gigantesca, querendo botar ele para fora. E aí então ele fala essa famosa frase, eu fico. E ele ficou. Digam ao povo que fico, não saio. Ficou. Bom, e aí então, Dom Pedro era casado com uma mulher magnífica. Vamos enaltecer essa mulher. Dona Leopoldina. A mulher mais braba que eu conheci. Brincadeira. Leopoldina, inteligente, estudada, maravilhosa, austríaca. Para quem não sabe, Leopoldina assinou a Carta da Independência. Tá? Ela era muito inteligente. Ela conversava com Dom Pedro sobre política, sobre outras coisas. Então, ela conversa com seu marido e manda a carta para Dom Pedro I, dizendo, Pedro, para Dom Pedro na época, Pedro, está acontecendo revoltas. Ela era amiga de José Bonifácio. José Bonifácio, não podemos deixar de falar desse cara, porque ele foi um dos caras que mais ajudou Dom Pedro. Depois eles param de se falar, mas José Bonifácio ele continua sendo tutor, ele vira tutor de Dom Pedro II. Foi um cara muito bom. Ele era monarquista, mas conversa com Dona Leopoldina, que eles eram amigos, a falar para Dom Pedro declarar a independência. Porque Portugal não ia aceitar a liberdade do Brasil. E os países da América do Sul estavam se declarando independentes. A Espanha, a França. Na verdade, a França continuou com a Guiana Francesa. Mas eles estavam se declarando independentes. A América do Sul aqui, Peru, Chile, Bolívia. Enfim. Que até com Simão Bolívar. Então, Dona Leopoldina manda a carta para Dom Pedro I. E Dom Pedro I aceita a ideia. E aí, então... mas vamos... Antes de falar disso, eu vou enaltecer Dona Leopoldina. Uma mulher, no século XIX, onde apenas as mulheres eram mandadas. Ela lia, escrevia, era inteligentíssima. Convence o seu marido. Conversa com ele. Faz com que ele era o apoio dela, era o apoio dele. Não tinha as melhores relações possíveis, até porque Dom Pedro I era um cara extremamente safado com mulheres, mas ela convence ou conversa com ele para declarar a independência. E aí então, a aula magnífica, a margem do Rio Ipiranga, levanta a espada e o Brasil agora é independente. Bom, como foi com a independência? Essa independência veio com um processo de coisas. Somente a insatisfação de Portugal. O Brasil sabia que precisava da independência. Só que não foi assim exatamente. Essa tela aqui que nós estamos vendo foi pintada em 1880 e poucos
por um cara chamado Pedro Américo, para ressaltar a magnitude de Dom Pedro I. Mas não foi bem assim, tá, pessoal? A independência nos trouxe grandes coisas. Por exemplo, nós agora podemos fazer comércio com qualquer pessoa, não só com os povos amigos. E Dom Pedro I coloca constituições que nós vamos ver depois. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Qualquer coisa, manda mensagem no meu e-mail aí que eu estou à disposição. Obrigado, valeu, pessoal. Até a